Boa tarde a todos. Desculpem eu estar falando num dia tão impróprio para qualquer coisa que não seja se proteger do frio. Eu quero primeiro agradecer ao professor Ricardo, à professora Isabela, pelo convite em apresentar os meus temas de pesquisas e dizer que estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês vão encontrar alguma similitude, pode entrar, alguma similitude com a pessoa que estava prevista para falar, que não é ninguém menos que eu mesmo, há alguns anos atrás, 50 anos, segundo a professora Isabela. E a discussão que vou tentar trazer para vocês é acerca da acumulação capitalista contemporânea, a crise das cadeias globais de valor e a mobilização a partir da crítica da economia política, como vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, eu vou começar com, primeiro, um pouco o roteiro que vou ter, a interação com a pós-graduação e a pesquisa, os temas de pesquisa, ou marca analítica mobilizada para tratar dessas questões e alguns resultados iniciais sobre dinâmica da economia capitalista mundial, cadeias globais de pobreza, cadeias globais de desigualdade e o último item sobre estratégia de desenvolvimento da América Latina. O marco analítico, na verdade, ele vem depois da apresentação rápida dos temas de pesquisa, porque são os temas de pesquisas que vão meio que me guiar para saber quais são os marcos analíticos capazes de dar conta de elementos que têm a ver com a acumulação, a dinâmica. Primeiro, os atores, depois, a dimensão do tempo e do espaço, a discussão que vai articular economia e política. Então, o marco analítico ele é mais uma consequência dos temas de pesquisa e também, digamos, uma escolha com base a um universo que existem de marcos analíticos. Então, primeiro, essa articulação, então, como o professor Ricardo apresentou, acabei de entrar no PEP, boa tarde, mas já estou muito feliz de estar nesse grupo, com vários colegas. É legal, depois de certo tempo, de poder ser chamado de novo qualquer coisa. Então, novo professor do PEP já é alguma coisa, eu guardo. E espero poder fazer assim, trazer elementos e ajudar também na construção desse importante programa de pós-graduação em Economia Política Internacional, mas já participei também no PPGE desde 2012, 2013, estava tentando lembrar e me fugiu um pouco a data, mas pelo menos praticamente 10 anos com o professor Eduardo Costa Pinto, que vai aparecer de novo aí na discussão, com outros colegas que chegaram a participar, mais recentemente com o professor Flávio Miranda, orientar também doutorado e mestrado, e do PEP também, participei como co-orientador de uma pesquisa interessante sobre a discussão crítica do meio ambiente. Também participo nesse EPOG Plus, que quer dizer Economy Policy on the Age of Globalization, que é um mestrado de Erasmus Mundus, com várias instituições europeias, mas não unicamente, também na Coreia, nos Estados Unidos, no Japão, na África do Sul, aqui no Brasil. E eu sei que também o PEP participa também dessas articulações com mestrados Erasmus Mundus. Na discussão sobre pesquisa, tem uma articulação com o grupo do Gama, uma articulação que a gente tentou fazer com colegas daqui de dentro e de fora, com a CEP, que é a Sociedade Brasileira de Economia Política, com o NIEP, que é um núcleo interdisciplinar de estudo e pesquisa mais localizado na UF, em Niterói, mas que tem também interações aqui. O IIPPE, que é uma iniciativa pós-2008 na Europa para tentar discutir de maneira crítica da economia política. O GT do Claxo, o Claxo é um centro latino-americano de ciências sociais e um GT sobre integração latino-americana. A Universidade Sorbonne Paris Norte, esse USPN, esse Centro de Economia Paris Norte, é o instituto onde eu me desenvolvi o estudo do doutorado e continuo tendo colegas, vocês vão ver, cada vez que vai aparecer um asterisco, vão ser alguma pesquisa que ajudei a coordenar sobre essa temática, podem dar ideias também para vocês.
discussões também com colegas da UNAM, do México, e aqui no IE, várias articulações também em torno desse projeto da União Europeia sobre no poor, se chamava, mas era uma discussão sobre pobreza, uma visão multidimensional e a discussão do mercado de trabalho e inserção na economia mundial. Bom, então, esse é um pouco o quadro. Para quem não me conhece, eu acho que um pouco dos objetivos dessa apresentação é apresentar os temas de pesquisa, que eu apresentei em três momentos. Um relacionado à crítica das cadeias globais de valor. Eu quero já, desde já, e esse tema vai se aprofundar, porque vou apresentar alguns elementos referentes a essas questões. Durante muito tempo, não é que me recusei, eu não achei tão assim, relevante, ou não quis entrar numa onda um pouco de marketing, né, de falar das cadeias globais de valor, porque eu entendia que a discussão que tinha minhas e de outros colegas referente ao caráter da economia globalizada, da economia mundial, da economia capitalista à escala mundial, as discussões sobre imperialismo, neoimperialismo, ela já abarcava essas questões e, como eu vou tentar mostrar, eu continuo achando isso. Mas não deixa de ser relevante trazer essa questão, porque tem um conjunto de autores, eu vou aprofundar essa questão um pouco mais na frente, contemporâneos, que eu acho que isso que é interessante aqui para jovens pesquisadores, que vão trazer de novo essa questão das cadeias globais de valor com um ângulo diferente, esse das cadeias globais de pobreza, imobilizando um marco analítico que já era um marco analítico que tentava promover. Eu vou falar um pouco mais disso, mas a discussão sobre cadeias globais de valor, vocês podem relacioná-la com a discussão mais geral sobre a acumulação à escala mundial, como eu vou apresentar. Essa acumulação e essa inserção na economia internacional, na economia capitalista mundial, ela se faz de maneira assimétrica, e eu acho que é um elemento que vai dialogar e que dialoga bastante com meus colegas e com, espero, a preocupação de vocês sobre o tipo de inserção internacional, seja ele, a gente está falando bastante dos BRICS, eu vou falar um pouco mais na frente dessa questão, mas existem assimetrias, e não tomar conta dessas assimetrias termina trazendo um discurso etapista, dizendo só basta fazer tal e tal processo, tal e tal política para poder se inserir e ser a nova União Europeia, a novo encontro Estados Unidos, México, nova integração Estados Unidos, México e Canadá, e não é bem assim. Tem uma discussão também em torno, de novo, sobre, integrando a discussão crítica das cadeias globais de valor, no que diz respeito à competitividade, que é uma palavra que ela é muito utilizada, mobilizada, ela é mobilizada tanto pelo campo, digamos, mais ortodoxo, uma procura que seria fundamental para tentar se integrar da melhor maneira, com várias aspas, com várias teorias associadas a essa questão da inserção através de uma melhor competitividade, só que, do ponto de vista e da maneira com que eu tento trazer, tem uma articulação interessante entre a procura da competitividade e a degradação ou a deterioração das condições de trabalho. E isso aqui vale notar que ele tem a ver tanto com a discussão dos países centrais, como das discussões dos países, das regiões da periferia. Eu poderia até ter botado periferias, porque hoje em dia não adianta tentar encaixar a China dentro dos países em desenvolvimento, se situa em outro nível. Mas essas questões relativas à procura da competitividade tem um conjunto gigante, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, de teorias associadas a isso. Todos os que estudaram economia já estudaram Heckscher e Samuelson, os que estudaram economia política internacional vão trazer a questão da integração e da inserção em grupos de países, de economias que são mais ou menos desenvolvidos no que diz respeito a direito trabalhista, mas essa discussão, para mim, ela é central, e por isso que eu coloquei, inclusive, no primeiro ponto. E essa procura da competitividade, deterioração das condições de trabalho, ela é associada também a uma transformação, e algo que eu vou tentar promover ao longo dessa apresentação, que é, mesmo o marco analítico sendo visto muitas vezes como antigo, não é mais antigo que os autores neoclássicos, que são usados constantemente, mas essa discussão ela traz novas formas, tanto na discussão da inserção internacional, como da inserção financeira, da discussão sobre a financiarização, como também das novas formas de trabalho. Então, não é um tema que ainda tenha me
aprofundado, mas é uma questão que me interessa. Participo aí de um conjunto de discussões em torno dessa economia de plataforma, uberização. Aqui no Brasil tem felizmente, pelo IBGE, tem as primeiras perguntas que vão nos ajudar a poder tratar dessa questão. E, finalmente, a questão relativa a cadeias globais de valor tem também a ver com a discussão sobre o capital. Então, tanto das empresas transnacionais, que são um vetor importante, praticamente sempre foram assim, tinham outras características no século XIX, no século XVIII, XIX, no início do século XX, teve umas características específicas. No século XX também explodiu, e hoje em dia tem características que têm a ver com essa atualização dessa nova fase da acumulação capitalista contemporânea. Então, vocês percebam que eu estou tentando promover tanto uma discussão sobre a inserção do trabalho, mas também uma discussão que foca também sobre o capital. Então, óbvio que eu vou privilegiar um marco analítico que dialogue do capital e do trabalho. Estou já preparando vocês para a discussão da crítica da economia política. E essas duas questões, capital e trabalho, elas só se entendem de maneira conjunta. Não é possível dizer eu vou trabalhar o mercado de trabalho independente da discussão, por exemplo, sobre a organização do capital ou a organização da financiarização ou da estrutura monetária de um país A, B, C ou D. Bom, então, esse aqui é o primeiro grande tema de pesquisa das cadeias globais de valor. Tudo isso aqui estou falando, depois vou falar da apresentação do marco analítico e depois alguns resultados de cada um deles. O segundo tema tem a ver com cadeias globais de valor, de novo. Então, como eu demorei tanto tempo para promover isso, agora estou usando cada palavra, cada parágrafo, estou usando isso. Mas agora focando mais na discussão sobre fluxo de capitais. Então, na primeira questão era relacionado com as condições de trabalho, tinha a ver também com os atores, empresas transnacionais, não unicamente, e a segunda parte tem a ver sobre as cadeias globais de valor e os fluxos de capital. Então, aqui tem um autor, que eu vou trazer um pouco mais na frente, que são um conjunto de autores contemporâneos, muito contemporâneos, que trabalham sobre a discussão globais de desigualdade, e cuidado, eu vou falar isso certas vezes, porque pode parecer que estou falando do Piketty. Não é isso que estou falando de como o valor é distribuído em vários atores, com vários conjuntos de infraestrutura institucional em torno de cada uma dessas empresas. Então, se trata mais de entender o funcionamento dos fluxos de capitais, e esse conjunto de autor trata de questão em torno das cadeias globais de desigualdade, que eu vou trazer um pouco mais na frente. Tem também uma discussão em torno da financiarização, e como é um tema também que vários marcos analíticos, e aqui eu vou repetir isso quando eu for falar dos marcos analíticos, eu acho que eu queria até aproveitar agora, porque eu esqueci de falar no início, eu acho que o Instituto de Economia da UFRJ, que eu integrei há bastantes anos, como foi lembrado aqui por novos professores e novas professoras, ele tem essa capacidade em promover e, digamos, deixar crescer discussões em torno de marcos analíticos diferentes. Então, quando falo da financiarização, eu acho ótimo ter, por exemplo, a discussão que pode ter um marco analítico pós-keynesiano, ou institucionalista, ou regulacionista, como vocês quiserem. Para mim, é algo interessante, que eu valorizo, mas a parte que eu vou mobilizar, ela é uma discussão que está sendo levada não diretamente por mim, mas um coautor e um colega que integra o NIEP, que eu vou voltar a falar depois, que é essa discussão da financiarização subordinada, que traz essa questão da simetria, mas no marco dos fluxos de capitais e também da organização dos marcos institucionais e econômicos e políticos em torno da discussão monetária e além da monetária, da discussão que tem a ver com produtiva e também com o conjunto da acumulação de capital como um todo. Então, essa discussão que eu vou tentar trazer rapidamente, lá na frente, ela faz com que a discussão também trazida por vários marcos analíticos, dos mais ortodoxos, heterodoxos e os mais críticos, em torno dos investimentos diretos estrangeiros diretos, eles terminam trazendo uma discussão que tem a ver diretamente com a discussão do desenvolvimento, do motor do desenvolvimento, mas também com o capital fictício financeiro. E tem algumas características em alguns países, eu vou falar do caso do Brasil, que traz essa questão que
que é interessante. E, finalmente, para aproveitar essa discussão do fluxo de capital, a gente vai ver que as decisões, na verdade, elas muitas vezes têm a ver com uma escolha que é muito simples, que é de maximizar um elemento específico, a gente vai falar em várias oportunidades, que é o lucro ou sua expressão no nível de abstração mais baixo, que seriam os rendimentos, pode ser return on equities, ou tudo que vocês quiserem. Então, vai trazer a discussão sobre a evasão fiscal e os paraísos fiscais, que eu acho que é uma temática que, muitas vezes, ela fica meio que encoberta. E quando a gente relaciona, por exemplo, a dimensão regional, que vou trazer na parte 3, dessa discussão dos paraísos fiscais, a gente vê que o mundo praticamente é organizado em grandes blocos, que também é interesse do PEP e de vários outros grupos de discussão, e esses blocos, todos eles, têm paraísos fiscais associados a eles. Então, no caso da União Europeia, tem uma lista não pequena, e tem países que não são principados, né, são ducados, estão no centro, recebem, chamam, vocês vão ver, tem pesquisas sobre isso, e é interessante você se interessar nessas pesquisas. Mas também na América Latina tem semi-paraísos fiscais, tem paraísos fiscais que são não diretamente na integração latino-americana, mas muito perto, no Caribe, tem vários países que são relevantes, vamos ver alguns números, no caso dos Estados Unidos também, com o Caribe perto, ou, inclusive, estados dentro dos Estados Unidos, inclusive esse do presidente atual dos Estados Unidos. No caso da Europa, a gente fala dessas pequenas, tem Liechtenstein, tem Luxemburgo, eu vou falar, Andorra, Mônaco, mas tem países um pouco maiores, que é a Holanda, que também tenta fazer de tudo para não se caracterizar como paraísos fiscais, mas tem um papel importante no mês. Segundo ponto, então, essa discussão das cadeias globais de valor, com foco um pouco mais acentuado sobre a discussão do capital. E o terceiro eixo, que me traz um pouco mais para a América Latina, que é a dimensão regional da acumulação capitalista, que traz elementos que têm a ver com a minha própria pesquisa. Eu, como estamos falando de data e de idade, daqui a alguns meses eu vou fazer 20 anos da minha tese de doutorado, e assusta um pouco, mas, enfim, tudo bem. Então, a gente pode até lembrar o título, eu não me lembro, mas tem a ver com essa discussão da dimensão regional. Eu acho que a dimensão regional, especificamente sobre a América Latina, ela traz elementos que podem dialogar com vários outros espaços onde a integração regional se desenvolveu, algumas vezes mais. Na África tem vários exemplos que existem, na Ásia tem vários também. Né? A gente estava falando no final de semana sobre os BRICS, o alargamento dessa questão na América Central, na América do Sul, obviamente. E essa dimensão regional ela é interessante quando a gente faz comparações com a União Europeia, com a Ásia, com o caso da América do Norte, da África, por que não? E traz elementos interessantes quando a gente se interessa, por exemplo, sobre a economia política do desenvolvimento, especificamente de políticas que, às vezes, eu vou tratar disso mais na frente, elas destravam alguns elementos que, ao nível nacional, pareciam como insuperáveis. O exemplo que eu vou dar é esse da União Europeia. Nunca o nível da liberalização da União Europeia teria chegado tão longe se não se tivesse tido um ente supranacional, aí outro tema de pesquisa super interessante, esse diálogo supranacional, nacional e global, para introduzir, por exemplo, privatizações, liberalizações, algumas delas estão voltando atrás agora, mas, em grande medida, continua sendo um caminho, muitas vezes, que ele é mobilizado a integração regional para liberalizar. Eu acho que tem também um potencial para promover um outro tipo de integração regional e outro tipo de desenvolvimento. Esse é um pouco o meu ponto. Também tratar especificamente sobre a América Latina, toda a discussão relativa ao extrativismo, né, que eu acho que é uma questão importante, 20 minutos, bom. E a discussão que vai tratar de vários países, que tem a ver com escolhas, e tanto no Brasil quanto na Argentina, Equador, que passou um referendo, não sei se vocês ouviram, já está sendo questionado para saber se vai rolar ou não vai rolar. É uma discussão que tem a ver com o meio ambiente, um tema que eu quero trazer também, mas tem a ver também com o trabalho, porque muitas vezes esses espaços, esses setores extrativismo, eles têm umas condições de trabalho, um tipo de utilização da força de trabalho muito peculiar, muito pequeno, muitas vezes com muitas máquinas e com um pagamento, muitas vezes operado por grandes empresas transnacionais, não é sempre o caso. Temos aqui no Brasil o caso da Vale, por exemplo, e outros,
mas que são temas interessantes. Sobre a discussão sobre subimperialismo, tem também essa questão que foi discutida mais nos anos 2010 em diante, em torno da discussão de como o Brasil participava da discussão do reforço, da expansão do Mercosul, mas tem uma discussão interessante que o marco analítico que a gente promove discute também, e, finalmente, a discussão em torno da dependência. Bom, então, para todos os sistemas que são gigantes, obviamente eu vou escolher alguns elementos, mas vocês perceberam que eu tentei trazer a discussão sobre o trabalho, sobre a força de trabalho, sobre a discussão da articulação com o capital, da discussão sobre o elemento dinâmico, sobre a dimensão espacial e regional, né, dessas discussões, e o marco analítico promovido, de verdade, utilizado, ele vai ser em torno da acumulação capitalista pelo prisma da crítica da economia política. Eu coloco de Marx para ter certeza que todo mundo está entendendo o que a gente está falando. Mas o que está entre parênteses, às vezes, é mais importante que se está entre parênteses, a gente poderia não botar. Mas o caráter não dogmático, eu acho que era um dos elementos importantes e interessantes que a gente tentou promover no GAMA e em outros espaços também, de tentar promover na discussão marxista. A gente pode, muitas vezes, eu não estou dizendo que são discussões irrelevantes, mas muitas vezes se perder em debates infinitos, né, sobre discussões de traduções, que às vezes têm sua importância. Lembre-se, por exemplo, da discussão do capital financeiro, capital portador de juros, traduziu errado, muda um monte de coisa, mas no sentido de trazer elementos interessantes sobre o Estado, sobre a discussão do nível de desenvolvimento das forças produtivas, sobre a atualização, por exemplo, da discussão do imperialismo clássico, do imperialismo da troca desigual de valor, e assim adiante. Então, essa discussão ela tenta trazer elementos para integrar atualizações, né, e dialogar sempre. Essa palavra de mediações entre nível de abstração é um elemento importante, porque, às vezes, a gente tenta dizer muito com palavras que simplesmente se coloca um nível de abstração sobre o qual a gente não pode falar diretamente. E a gente precisa ter esses momentos, poder entender como que funciona, para poder entender se isso faz, se trata da essência do mecanismo do funcionamento da acumulação capitalista, para poder tratá-lo de maneira como tal, ou dizer, é um caso específico, peculiar, e explicar por quê. Então, na discussão sobre a acumulação capitalista, traz essa discussão sobre teorias do imperialismo, seja ele clássico, pós-Segunda Guerra Mundial, a discussão mais contemporânea também, sobre a qual eu vou tratar, por isso que na parte final aqui tem algumas datas, para vocês perceberem que a gente não está falando de 1867, não? A gente está falando de alguns anos atrás, para vocês faz muitos anos, para mim e alguns outros aqui, não faz tanto tempo atrás. Então, essas teorias do imperialismo, eles trazem conceitos importantes sobre o lucro como sismógrafo da história. Aí a gente vai ter que mobilizar indicadores específicos, peculiares, os proxies, se a gente quiser, para poder entender e trazer essa discussão sobre o lucro. Vai poder também entender que a economia e a discussão da acumulação capitalista na crítica da economia política, ela se situa diretamente à escala mundial e tem uma longa tradição de dizer, na verdade, não funciona, porque ele trata unicamente no único país, e essa discussão já avançou bastante para ir além, precisa ir até o livro 2, continuar um pouco no livro 3, já tem elementos suficientes, e se não quiser ir nesses livros 2 e 3 do Capital, pode ficar no capítulo sobre a moeda, você já tem elementos sobre moeda mundial, sobre o comércio internacional. E a discussão sobre troca desigual, ela tem essa discussão, por exemplo, sobre extrativismo, também ela atualiza essa questão, sobre a superexploração da força de trabalho, e é óbvio que, de novo, a gente não vai dizer alguns são superexplorados e os outros são tranquilos, beleza. A gente vai tentar entender como isso se articula. Nesse universo, a teoria marxista da dependência, ela traz elementos referentes ao modo de entender, de enxergar, de dialogar com o contexto histórico e analítico e político dos anos 70 na América Latina, mas hoje em dia tem várias atualizações que trazem elementos muito relevantes para a nossa discussão, tanto no que diz respeito às discussões do Marcelo Carcagnol, em 2017, que é um livro sobre dependência, quanto a discussão do Matias Luz, que é outro colega aqui da UFRJ, sobre os debates e como os debates, às vezes, fugiram da discussão da teoria marxista da dependência para ir a um debate completamente diferente, e os outros autores que estão
um pouco mais na frente, são autores, não sei se são todos britânicos, mas eu acho que são, por Selwyn e Campion Quentin, são autores contemporâneos do centro, dos países chamados mais desenvolvidos, apesar de se tratar da Grã-Bretanha, enfim, esse é um debate interno, mas debate sobre justamente essas cadeias globais de valor, desculpa, cadeias globais de pobreza, e a discussão sobre as cadeias globais de desigualdade, que tem mais sentido em inglês do que em português, talvez, mas não tanto. Então, são atualizações que vão mobilizando. Eu não deixo de lado a discussão crítica de outras correntes analíticas sobre o desenvolvimento socioeconômico, que traz muitas vezes uma questão relacionada à procura do crescimento econômico. Hoje em dia tem um caminho bem interessante da crítica do crescimento econômico através da discussão do meio ambiente. E a gente, não unicamente esse episódio de frio, depois de 45 graus, a gente passa para 15 graus, mas isso aqui se repete em muitos lugares. E esses pequenos elementos, na verdade, são discutidos por vários grupos há muito tempo, de como a expansão da acumulação capitalista ela traz esses elementos perturbadores de um equilíbrio frágil. Mas, então, isso não deixa de lado a crítica. Eu acho que a crítica da economia política nunca é tão relevante quando ela se situa em confronto ou em debate crítico com outras. Então, às vezes, é interessante pegar a discussão, por exemplo, sobre a Green Economy, porque vai ter vários elementos que a gente vai poder... mas aqui você está falando de uma instituição que vai escolher, mas como é que é a escolha? Ela é ligada a algum tipo de grupo de interesse, a alguma classe social, algumas empresas específicas. E essa discussão, eu acho que, de novo, a crítica da economia responde, mas ela responde melhor ainda quando se situa sobre essa visão das condições de desenvolvimento mais ou menos ortodoxo. Também da discussão das políticas públicas, isso para dizer que a gente não se situa unicamente na discussão do nível da população mais elevado, tem a ver com o que está sendo promovido por várias instituições que são relevantes. A UNCTAD, por exemplo, é uma instituição interessante, o PNUD tem discussões interessantes, eles ficam num marco analítico, em um marco, digamos, geopolítico, que termina promovendo um tipo de caminho que, às vezes, muitas vezes, é limitado. A discussão também ela, tem que se fazer em torno dos atores, dos interesses das classes, das frações de classe. Aqui, Costa Pinto, que é o nosso professor agora cedido, mas que trazia essa discussão sobre Poulanzas, que é um autor que não mobilizava muito antes de ver a discussão do Eduardo Costa Pinto, mas também de autores como Gramsci, que alimenta a discussão do marco analítico visto anteriormente. Então, todos esses elementos para tentar tratar da dependência, da inserção assimétrica, da superexploração da força de trabalho, que é uma maneira de falar das condições de trabalho e sua deterioração, e do papel de alguns atores específicos, como empresas transnacionais ou multinacionais. Então, alguns elementos agora, o Ricardo me falou que ia me avisar, mas não está me avisando. Não, eu estou pegando tempo, mas me avisa também. Eu quero falar 45 minutos. Então, faltam alguns minutos, a metade do tempo. Então, primeiro elemento, então, eu estou repetindo os 3 blocos de temáticas de interesse. Esse primeiro, alguns resultados ligados à dinâmica da economia capitalista. Então, tem vários aqui que eu vou passar rápido, meio que para ilustrar a importância que eu coloco nessa discussão e de como tem alguns elementos que são trazidos tanto nas pesquisas como nas discussões em aula ou em disciplinas. Então, os números, eu acho que são os últimos, em torno do FMI, e esse número de 3% previsto para os anos posteriores, um estudo do FMI de julho de 2023, então, ele situa, na verdade, um nível de crescimento abaixo do período anterior e que não tem uns sinais de recuperação muito rápido. Pelo contrário, na verdade, estão chegando sinais preocupantes. Eu não quero preocupar, mas vocês vão ver que tem essa primeira fase, tem vários dados que são, meio que para dar um pouco um peso ao que eu vou falar. Sobre economias avançadas, a discussão ela é mais pesada ainda, com taxa de crescimento muito baixo, 1,5, 1,4 para 2024, e parece que as economias emergentes, de novo, é importante, na verdade, está colocado emerging markets, mas é muito diferenciado, e a gente vai ver
Isso com números que parecem legais, mas quando a gente vê em detalhe, a primeira coisa que a gente olha é onde a gente está, e a previsão não é especialmente boa para a gente. Os Estados Unidos, a previsão não é excelente, a União Europeia tampouco. Os países da Ásia estão fazendo um pouco melhor, a gente sabe quais são os países. Tem também uma discussão que a gente tem que ter sobre o nível se esses números são verídicos ou não, mas a gente pode usar isso em média. E a África, que parece estar bem, mas, na verdade, é muito heterogêneo. Então, por exemplo, na discussão sobre a parte 3, e como um todo, os tempos são difíceis. A gente tem que ter elementos, vocês vão ver o último slide que eu vou colocar, a gente depende de vocês para poder tratar dessas questões. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Brasil, não era super legal 2,9 em 2022, as projeções 2,6 para 2023 e 1,2, aí eu não sou especialista, eu estou dizendo, tem uma tensão que tende a mostrar que as políticas, tanto elas liberais quanto os compromissos heterodoxos mais ou menos avançados, terminaram levando a níveis preocupantes em termos de capacidade. Cuidado, não estou fazendo a relação crescimento-desenvolvimento e acumulação. Estou dizendo que são elementos que têm que ser julgados junto com outros. Quais outros? A fome. Aí esse é mais da Food and Agriculture Organization. E o que vocês não conseguem ver de longe, mas essas barras que sobem, não é uma boa notícia. São para o mundo, a África, a Ásia e a América Latina, que se encontra aqui, o aumento entre 2015 e 2022 da fome, seja ela considerada como severa ou moderada. Então, essas informações, elas não nos dão um culpável. É a agricultura, é o tipo de acumulação e o tipo de articulação institucional e política que é feito para promover um mundo em que tem capacidade para gerar riqueza, tem capacidade para gerar recursos suficientes, mas são mal distribuídos e mal também gerados. Então, ou de maneira desigual, heterogênea. Então, aqui na América Latina, baixou um pouco em 2022, mas, obviamente, tem a ver alguma coisa com a pandemia, mas não unicamente. Bom, aqui são dados sobre a fome no mundo, são um número que eu uso muitas vezes quando dou umas disciplinas. 800 milhões, eu escrevo 800 milhões no quadro de que esse número, então não é o número da minha conta bancária, o valor que tem na minha conta bancária, é o número de pessoas que não têm suficiente para almoçar, para se alimentar em torno de um planeta que tem 8 bilhões, dá 10% da população. Então, há alguma coisa, enquanto poderia ser a severa, tem malnutrição e número aqui em cima. E são outras apresentações, população como um todo, no centro, problemas de segurança alimentar severo, e no meio, que é um nível um pouco mais amplo. Um mundo onde também a população que trabalha no setor informal, a gente está fazendo essa relação, porque uma das discussões que vem na discussão das cadeias globais de pobreza, onde tem, aí, são dados da OIT, 1,6 bilhões de trabalhadores no setor informal, em torno de 60% da população. Esses pontos aqui mostram que tem também desenvolvimento disso em algumas regiões que a gente acreditaria que não tem. Relatórios que mostram aí sim a desigualdade, tanto de gênero, como de patrimônio e de renda, e também racial. A gente tem aí vários exemplos. O relatório da Oxfam, ele traz vários elementos, e um relatório interessante para trazer a discussão sobre, por exemplo, 250 homens têm a riqueza de 1 bilhão de mulheres e crianças na África e na América Latina. Então, você tem 252 pessoas e 1 bilhão do outro, ou dessas discussões em torno do top, do 1% em relação com os 50%, e assim vai. Por exemplo, a discussão sobre a discussão racial ou a discussão da discussão do gênero. Então, essa discussão da violência econômica é uma discussão relevante. Acho que a gente tem que entrar nessa discussão, porque, senão, a gente está meio que abrindo mão de um elemento em que nós temos cientistas sociais interessados com essa discussão em torno das pessoas que falecem, não por incapacidade técnica, mas por falta de acesso a cuidados de saúde, o número de mulheres que falecem, 67 mil cada ano por mutilações, a fome no mundo, a gente já falou, incêndio. Então, o universo, assim,
Esse aqui são quanto que pessoas na América Latina pensam que não tem suficiente para viver, 50%. No Brasil, um pouco menos, 40%. Então, esses elementos são elementos que nos ajudam a entender essa configuração nova, em que, obviamente, eu estou dizendo, gente, vamos começar a gritar e nos desesperar. Não, acho que a gente tem caminhos para trazer uma discussão interessante, mas tendo em conta essa nova configuração da economia mundial e dessa expansão das cadeias globais de valor. O primeiro elemento tem a ver com os condicionantes em torno do comércio internacional e do multilateralismo em questão, que é uma temática também que tenho certeza que no PEP tem vários que trabalham sobre essa questão. O BRICS também está trazendo isso. A discussão sobre a globalização, a desglobalização, que às vezes é uma palavra um pouco forte, então a gente poderia falar em reconfiguração da globalização capitalista. A discussão em torno do papel e da atuação das empresas multinacionais ou transnacionais, a gente vai falar disso em torno das cadeias globais de desigualdade. O papel da China, e eu acho que o diálogo com a professora Isabel, ela pode trazer muitos elementos sobre a reorganização do setor industrial à escala mundial, as cadeias globais de pobreza, não unicamente na China, mas também o que isso promove à escala mundial. O tema de desigualdade, seja de renda, de patrimônio, aí tem um primeiro asterisco, uma tese que a gente orientou em torno do caso do Brasil em comparação com outros países, de gênero, a discussão sobre a ascensão das finanças, da financiarização, o tipo de financiarização, da exploração do meio ambiente, do extrativismo, aí tem também uma dissertação há alguns anos no PIPED, que a gente orientou, que foi bem interessante, e da discussão sobre essa nova dependência. Então, os elementos, essa discussão traz a importância de entender a coerência desse regime de acumulação financiarizado, promotor da desigualdade e destrutor do meio ambiente. E, óbvio, a discussão, esse aqui não sei o que quer dizer, mas quer dizer para. Não, mas falta também. Então eu vou tentar acelerar quando o slide se chama desaceleração. Então, tem vários elementos, vou passar mais rápido, que dão conta dessa transformação. Eu sou um pouco mais precaucionoso quando, em vez de falar de desglobalização, eu usei bastante esse número, essa expressão, mas, na verdade, esse fim, se a gente olhar essas barras vermelhas, são a média do crescimento das exportações desde os anos 50 até 2016, 2017. E a gente vê que de 7,8, 8,6 vai caindo nos anos 70, 5,4, 3,9, cresce no período da globalização feliz, 6,5, mas depois termina decrescendo e tem dificuldade até recentemente. Isso aqui mais até 2019, não, parece que ia crescer de novo, mas não, ficou. E o golpe aí do período da crise financeira global de 2008, ela não modifica isso, uma desaceleração dessa dinâmica da economia mundial. Nessa dinâmica, as empresas e os países em desenvolvimento e desenvolvidos têm estratégias diferentes. Então, tem um artigo em que a gente traz isso com um colega, em torno das estratégias de desenvolvimento dos países do centro, que tem políticas que vão promover nova regulamentação protecionistas, políticas de delocalização, de relocalização depois, com políticas de competitividade, que eu falava anteriormente, estratégias de países em desenvolvimento que tentam promover, e acho que todos os países, todas as regiões, não são colocados de maneira igual, em termos de capacidade a surfar sobre a dinâmica do comércio internacional. Então, por exemplo, o caso da China como líder do livre comércio, isso foi colocado em 2017, e desde antes, na verdade, mas foi colocado como o novo campeão lá no Fórum de Davos, com as iniciativas das novas rotas da seda, ela tem como base um investimento muito forte. Enquanto a América Latina termina ficando para trás nas cadeias globais de valor. Aí eu tenho os exemplos da crise interna argentina e do Brasil também, que está numa situação difícil. E a resposta termina sendo, muitas vezes, caracterizada pelo mesmo tipo de políticas que promove mobilizar ou organizar as políticas econômicas para surfar na dinâmica do comércio internacional. Essa dinâmica mudou. E as políticas, muitas vezes, continuam sendo a mesma. Vamos produzir para o setor externo. Eu acho que isso gera problemas estruturais. Aqui, um exemplo, quando estava fazendo um postdoc na França, várias empresas, aqui vocês têm FNAC, vocês conhecem, Decathlon também, que falavam, não comprem na Amazônia, é muito longe. E é interessante que são empresas que também estão situadas nos mesmos países. Então, ele joga permanentemente com essa dupla linguagem de dizer, vamos produzir localmente, mas se aproveita também da competitividade
e da carreira para o fundo do poço, escala mundial. Então, a gente tem que pensar nessas mudanças de fim de regime de acumulação, ligado à violência, ligado à desigualdade, e o que fazer, ele passa por várias discussões críticas em torno, por exemplo, do antropoceno, do capitaloceno, que é uma discussão que está bombando fora e que aqui eu vejo como meio que travada também pelo fato de ter Amazônia, petróleo, ter descoberto pré-sal, meio que, bom, eu não sabe como avançar. Mas tem várias discussões em torno dos commons, do Ostrom, como crítica da propriedade privada, discussão da democracia cidadã, de comissões cidadãs, como isso pode ser um caminho, ou também das discussões críticas, que eu vou mostrar para vocês depois, para tentar promover a nova solidariedade, outro asterisco, por exemplo, da discussão sobre os caminhos das cooperativas. Então, isso aqui são, eu comentei com vocês, desses cadeias globais de desigualdade, redes internacionais que existem, International Consortium for Investigative Journalists, que traz elementos sobre Luxemburgo, sobre Panama, sobre a discussão dos fluxos de capitais, que são interessantes. Isso aqui a gente vai falar depois, Missing Profit, e da discussão da Oxfam que eu falei, e isso aqui que são um consórcio que tenta trazer a discussão, de virar a cabeça, que traz a discussão sobre dados não oficiais sobre nível de salários. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, foi mais rápido, o terceiro mais rápido ainda. Então, segundo resultado, em torno das cadeias globais de pobreza. Então, a discussão que tem aqui é que ela é trazida por esse autor, Selwyn, mas não unicamente, um grupo que desenvolveu essa questão em torno dos anos 2015, 16, 17, 18, o artigo foi publicado em 2019, que vê na discussão do upgrading como uma promoção da estratégia de regime de acumulação puxados pelas exportações. E quando a gente estuda essa discussão do upgrading, a gente vê que, na verdade, não é uma teoria, as cadeias globais do valor, não é uma teoria. É uma mobilização em termos de ideologia ou em termos de promoção de um tipo de estratégia de acumulação para poder reaproveitar a discussão que tinham já políticas e teorias anteriores, como de tentar se aproveitar das vantagens comparativas, construídas ou não. E, muitas vezes, a discussão ela traz elementos interessantes, eu não vou desenvolver aqui, em torno da discussão do catching up, que vão promover, claro, inserção internacional, mas também um tipo de trabalhadores e de força de trabalho, de mobilização de força de trabalho, que vai promover um tipo de redução e de deterioração das condições de trabalho, tanto nos países do Sul como nos países do Norte. Então, tem essa discussão crítica em torno do valor adicionado, added value, e traz esses autores de novo a relevância da teoria do valor de Marx, atualizado, traz de novo a discussão, por exemplo, do Rui Mauro Marinho. Então, a maneira de se apresentar, em vez de ter a curva do sorriso, muitas vezes apresentada para falar das teorias cadeias globais de valor, que upgrading seria como ir até as pontas, para poder melhorar, sabendo que a produção não gera muito valor agregado. A discussão que traz esses autores críticos, dizendo, na verdade, é onde tem a produção, que tem uma geração importante de tudo. Celulares, vocês olhem atrás, está escrito, pode ter sido desenvolvido nos países centrais, mas a produção é, muitas vezes, em países periféricos. Então, tenta reverter essa questão, que traz a discussão sobre a corrida para o fundo do poço, a pobreza, a desigualdade, que é o centro dessa questão das cadeias globais de valor. Os exemplos trazidos sobre Camboja, sobre o têxtil, China, sobre bens eletrônicos, também se estende nesse próprio texto do Selwyn sobre a discussão do setor automobilístico, da comparação, por exemplo, de como é realizado, como são os níveis, as condições de trabalho, em mesmos grupos, seja eles no interior paulista, no ABC paulista, ou na Alemanha. E isso traz, de novo, essa questão sobre políticas de competitividade e condições de trabalho. Então, tem várias maneiras, eu não vou apresentá-las em profundidade, mas sobre perdas de direitos dos trabalhadores formais, sobre esses direitos trabalhistas low cost, essa economia da plataforma, da uberização, e essa race to the bottom, ele não tem fim, especialmente se a gente considera que a dinâmica mundial ela se dá, em grande medida, na Ásia. Então, se a gente quer competir com a China, a gente vai ter que ter nível de investimento correspondente, vai ter que ter uma organização política um pouco mais sustentável, espero eu que não seja exatamente da mesma forma, mas
essa discussão da corrida para o fundo do poço, ela traz a discussão sobre a reestruturação à escala mundial e novas formas também de resistência, seja através das lutas de classe e das cooperativas, que é esse trabalho que eu falei para você. Eu não desenvolvo muito essa parte, mas a gente trouxe com vários colegas aqui discussão sobre a deterioração, a precarização do trabalho formal, e muitas vezes, como o trabalho informal, ele termina sendo não um colchão de segurança, pelo contrário, mas um promotor de um tipo de reforma trabalhista que a gente está conhecendo aqui. O segundo ponto, ele articula cadeias globais de valor e cadeias de riqueza. Ele traz uma discussão, eu vou acelerar, que já estou vendo o Ricardo pegando o celular dele, com a discussão tanto da produção de valor como da produção de riqueza, e a discussão que ele se trata aqui, e da apropriação de riqueza pelos entes, nesse período atual, que se beneficiam das cadeias globais de valor, através, seja da elisão fiscal, da otimização ou arbitragem tributária, e toda essa discussão traz, de novo, uma discussão sobre a distribuição desigual de mais valor, criado pelo trabalho, incluindo o trabalho reprodutivo, doméstico, não pago, que é uma discussão também importante, capturado pelo capital e pela distribuição desigual dos ganhos de capital obtidos à expensa do Estado e dos trabalhadores do setor público. Então, tem várias discussões que têm a ver sobre essa articulação entre a expansão das cadeias globais e como ela é liderada pelos multinacionais ou empresas transnacionais, de como o investimento direto externo ele é um elemento chave para entender o desenvolvimento dessas economias emergentes, mas também importantes para os países do Norte, e como, por outro lado, os fluxos de capitais internacionais têm sido cruciais para moldar as condições financeiras dessas economias emergentes, com um tipo de inserção caracterizado, denominado como financiarização subordinada. Tem várias maneiras de apresentar isso. O interessante é que, com as empresas transnacionais, começa segmentando o tipo de organização da própria organização, dizendo esse aqui não é diretamente minha empresa, ela é um holding geral, termina podendo, em cada espaço, o agente de mercado, poder aproveitar tanto o acesso às cadeias globais de pobreza, redução dos direitos trabalhistas, como também se aproveitar de regras fiscais mais favoráveis. Então, como você termina tendo a possibilidade de segmentar isso, termina sendo muito difícil, inclusive tem tentativas a nível internacional de promover uma taxa de 15%, mas esse promovido pela OCDE, mas isso aqui é muito difícil, não tem consenso, e mesmo 15% é muito pouco. Então, essa maneira de promover a evasão fiscal, incentivo, são valores importantes. Vou mostrar alguns dados depois. Bom, vou passar rápido sobre essa discussão das grandes transformações, tem a ver com a financiarização que articula tanto a parte produtiva e a parte financeira, e ela tem como vantagem não propor uma visão, digamos, alternativa, dizendo financiarização produtiva versus financiarização financeira ou meramente especulativa. Para nós, ela é imbricada e isso traz a discussão sobre os elementos dos players mundiais, do tipo de moeda mundial, de dinheiro mundial que tem os Estados Unidos e assim adiante. Essa natureza, então, hierárquica, vou passar rápido, o papel do dólar, acho que tem também toda uma discussão no PEP que traz em torno dessa questão, traz nova vulnerabilidade e traz também uma discussão sobre a força motriz dessas reservas internacionais, que hoje em dia é uma temática, uma atualização da discussão, que é muito mais moderna. Se a gente quiser ver, eu vou mostrar, assim, voando, a natureza especulativa dos fluxos de investimento direto estrangeiro, se a gente vê como as mudanças que acontecem no caso do Brasil, tem vários dados, eu não vou mostrar todos, eu vou mostrar como, por exemplo, tem uma mudança significativa, esse aqui é o caso do Brasil, que passa muitas vezes mais por mudança, esse aqui de 2004 a 2021, e a partir de 2008, uma mudança significativa dos empréstimos intra-empresa. E isso aqui a gente tem que ficar atento, porque isso transforma os players e transforma também a maneira como eles se financiam. E esse aumento aqui das intercompany loans, dos empréstimos, a gente vê que muitas vezes eles passam por espaços onde a fiscalidade é muito permissiva, tax haven. Então, aumenta um valor de maneira bem importante entre 2010 e 2021, para quem quiser ter artigos sobre isso,
esse aqui, no caso do Brasil, de como o investimento externo direto também mobiliza e promove um tipo de especulação. Eu não vou entrar em detalhe, tem um grupo de autores em torno de Toslow e outros que publicaram de maneira bem moderna. Eu tenho uma página na internet que eu mostrei, Missing Profits, que ele traz, por exemplo, em 2019, as perdas fiscais com lucro desviadas foram de 80 bilhões de dólares, no caso das economias emergentes, e no Brasil, quase 10 bilhões de dólares. Ou seja, um valor significativo. Isso aqui quer dizer que tem canais para isso mudar, e a gente termina trazendo essa discussão para tentar romper com a dicotomia ortodoxa entre capital produtivo e financeiro. Acho que tem muita zona cinza aí que tem que ser estudada. Terceiro ponto, que eu vou voar em cima dele, que traz da discussão sobre as estratégias de desenvolvimento da América Latina, que trata das críticas das teorias de integração regional, da América Latina, também pensado como centro, como espaço de acumulação capitalista e de geração de lucro, não unicamente para a economia local, mas também através das transnacionais e dos interesses internacionais para fora. Trazer a discussão sobre os atores dessas estratégias. Tem um trabalho que tenta trazer, acho que dos anos 2000 até 2017, em vários países, saber quais são os atores, quais setores são os mais relevantes para essa questão. E, finalmente, isso que eu falei para vocês no início, da América Latina, como um espaço para um desenvolvimento econômico, ambiental e social alternativo. Isso tem a ver, eu não vou aprofundar, mas uma tentativa de entender o período atual, então, esse quinto período, se eu seguir aí uma seleção, a gente pode terminar até os 20 anos, continuar citando o seu orientador, que trazia 4 principais períodos. É verdade que ele escreveu isso em 2012, 2014, mas acho que tem um período após a crise global, em que, mesmo antes da Covid e em diante, em que tem países centrais que promovem um protecionismo muito mais aberto sobre alguns produtos específicos, sobre semicondutores, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, o Inflation Regulatory Act, Regulation Act, enquanto os países da América Latina terminam tentando promover o que eles sempre fizeram, promover surfar sobre o comércio internacional, enquanto tem grandes assimetrias e o livre comércio não está mais articulado dessa maneira. Conclusões: precisa entender e insistir numa estratégia de desenvolvimento orientada para as exportações, que promover e insistir nessa estratégia liderada ou puxada pelas exportações, termina promovendo um tipo de desenvolvimento que tem toda a chance de fracassar. E acho que tem que mudar um pouco, fazer um reset do sistema operativo. Se a gente quiser pensar a dificuldade de entender a integração regional, esse aqui é 2002, os spaghetti bowl, aqui são todo o conjunto de esquemas de integração regional que tem a América Latina. Bate o olho e já entende que tem um problema. Quando tem demais, na verdade, não tem nenhum. Então, termina desestruturando aqui. Vocês têm Mercosul, aí tem o projeto do Acre, que fracassou, mas se a gente quiser, esse outro trabalho que eu fiz, de tentar entender a história, o caminho entre tipos de integrações mais desenvolvimentistas, em vermelho, mais liberais, em azul, e se dá nova integração, que eu acho que foi mais em torno do discurso, muito mais do que na realidade, no fundamento, em torno de 2004, 2010, a gente vê que promove essa versão, por exemplo, do regionalismo aberto, de tentar promover e conciliar, eu falo a palavra de propósito, liberalismo e regionalismo, a gente termina sendo muito exposto a outros setores e outras regiões que têm uma política, uma visão muito mais organizada. Continua promovendo uma manutenção da dependência em vários países da região. São dados do Banco Bilbao Vizcaya, então não é um banco, nem um instituto de pesquisa marxista. Continuam as regiões do Uruguai, continuam tendo um nível de dependência muito elevado. Então, a discussão é muito mais em torno de entender as falhas e os limites das interpretações liberais, sejam elas ortodoxas ou menos ortodoxas, e trazendo a discussão sobre a interpretação marxista dessas questões, com os pontos vistos anteriormente, tanto na dependência externa da região, da nova dependência, do subimperialismo, da troca desigual, de capitalismo fictício e da discussão financeira que eu trouxe para vocês.
Agora sim, final, passando do tempo. Então, eu acho que o desenvolvimento após a crise financeira, eu passei 10 minutos, global e após o Covid, ela precisa de uma discussão urgente. E a crise e o debate político, econômico, o debate econômico, teórico e político, também ele tem que ir além das cadeias globais de valor, seja pelo caminho das cadeias globais de pobreza, seja pelo caminho das cadeias globais de desigualdade, sem deixar de lado as discussões ambientais. Então, numa era de urgência, a gente conta com novas gerações de economistas, economistas políticos internacionais, cientistas sociais, para entender essas discussões teóricas, mas também que tem a ver com o próprio futuro do planeta e da humanidade. Com isso eu termino. Muito obrigado.